Glória a Deus. Vamos então ministrar a palavra de Deus. Queria pedir a sua atenção total, porque eu tenho certeza que Deus quer falar com você nessa noite, amém? Bem, hoje eu quero falar, interessante, nos últimos 2 cultos, nós estivemos falando sobre a importância de nós aprendermos a contar os nossos dias, amém? E eu sei que você foi muito edificado, porque eu fui muito edificado por essas 2 ministrações que nós tivemos nesse ano, sobre a importância de nós contarmos os dias, sobre a importância de nós estarmos atentos ao tempo. E por que nós temos falado disso? Por que o Senhor tem compartilhado isso ao nosso coração? Porque nós estamos entrando, os irmãos sabem disso, nós temos falado sobre isso também, nós estamos entrando numa nova etapa da nossa vida como igreja. Então, como igreja, nós estamos indo para um novo ciclo, que é o 4º ciclo. E se você teve aqui nas primeiras ministrações, nos 2 últimos finais de semana, você deve ter aprendido que o 4º ano é o ano do quê? Quem lembra? É o ano da oportunidade. Então, nós cremos que nós estamos entrando no ciclo da oportunidade. Você sabe, irmãos, eu não tenho dúvidas, Deus tem falado isso comigo e eu creio muito nisso. Eu creio que nós estamos diante de grandes oportunidades. Você sabe, e não tenha dúvidas, porque o tempo da oportunidade é tempo de nós estarmos atentos àquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Tempo de oportunidade é tempo de ir, é tempo de ter fé, é tempo de ser ousado. É interessante, abre para mim, antes de começar a ministrar sobre o que eu quero falar, abre para mim, 2 Samuel, isso mesmo, capítulo 10. 2 Samuel 10, não é 2 Samuel 10. 2 Samuel 11. Vamos ver se é 11. Isso, 2 Samuel 11. Presta atenção nesse texto. Olha que poderoso esse texto da palavra de Deus. A Bíblia fala o seguinte: decorrido, presta atenção, 1 ano, no tempo em que os reis costumavam sair para onde? Para a guerra. Sabe, é interessante, porque talvez você não sabe do contexto, mas esse texto aqui está falando do rei Davi. E esse momento aqui é um momento em que antecede a queda do rei Davi. Os irmãos sabem, o rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Mas ele teve um momento de queda. E a Bíblia fala que Davi caiu no momento específico da vida dele. E a Bíblia fala exatamente o tempo. Olha o que a Bíblia fala. Depois de 1 ano, no tempo. Você sabe uma coisa interessante? Em algumas Bíblias, a palavra tempo, no tempo aqui, está escrita assim, na primavera. Em algumas versões está escrito na primavera, que era o tempo em que os reis costumavam sair para onde? Para a guerra. Mas, infelizmente, se você for ler o contexto aqui, a Bíblia fala que o rei Davi, na primavera, e a primavera é considerado o tempo da oportunidade, sabia? A época da primavera na sua vida é a época da oportunidade, é a época de você ser ousado, é a época de você ter fé, é a época de você sair. Há momentos, presta atenção, há momentos em que você deve ficar, mas há momentos que você deve sair, há momentos que você deve ir lá fora, há momentos que você deve abraçar as oportunidades que estão diante de você. E eu te pergunto, nós estamos no tempo do quê? Nós estamos na primavera. Deixa eu falar para você, nós estamos entrando no tempo da primavera. E o tempo da primavera não é o tempo de ficar em casa. É o tempo de quê? De sair. É interessante porque a Bíblia fala o seguinte, que Davi, infelizmente, no momento em que ele devia ir à guerra, sabe o que ele fez? Ficou em casa. Olha o que a Bíblia fala.
No tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele a todo Israel que destruíssem os filhos de Amon e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em casa. Presta atenção. Ouça o que eu vou te falar nessa noite. Há momentos de ficar, mas há momentos de sair. E sabe qual que são os momentos de sair? É o tempo da oportunidade. Você sabe, nós temos falado sobre isso aqui. A Bíblia fala que o sábio é aquele que sabe o quê? É aquele que sabe contar o tempo. Pastor Naô pregou falando sobre isso, que Moisés pediu a Deus sabedoria, e Moisés pediu a Deus sabedoria, e a sabedoria estava ligada ao quê? A contar os dias. Por isso que é tão poderoso nós sabermos o tempo de ir, o tempo das oportunidades, porque tempo de oportunidade não é tempo de ficar, é tempo de ir. É tempo de abraçar as oportunidades que Deus tem para nós. E por que eu estou falando isso para você? Presta atenção. Porque o tema da minha ministração nessa noite é esse. Qual que é o tema da minha ministração? É sobre fé. Fé para esse novo tempo. Fé para esse tempo que está diante de nós. Fé para que você possa alcançar coisas talvez consideradas impossíveis. Fé para que você possa sim desfrutar das oportunidades que Deus está colocando diante de você. Eu quero falar para você. Tem muita coisa diante de você. Talvez seus olhos ainda não se abriram para isso. Mas eu quero falar para você, você não tem ideia. 2021, presta atenção, é o ano da oportunidade. É o ano da oportunidade. Não é o ano de ficar. A Bíblia fala que Davi ficou em casa, não vou ler o resto do texto. Mas a Bíblia fala que infelizmente Davi ficou em casa, no tempo da guerra. E sabe qual foi o resultado? O resultado foi que naquele contexto, ele viu Batseba, a Bíblia fala que ele avistou ela, ele estava no terraço da casa, avistou ela tomando banho, se apaixonou por ela e caiu em pecado. Você sabe uma coisa interessante? Deixa eu te fazer uma pergunta, presta atenção. Qual que é o lugar mais perigoso? É o terraço da minha casa, ou um cômodo ali da minha casa, ou o campo de batalha? Qual que é o lugar mais perigoso? Você sabe? Talvez num contexto natural, o lugar mais perigoso é o campo de batalha, sim ou não? Mas isso depende. Depende, sabe do quê? Do tempo na sua vida. Porque você sabe qual que é o lugar mais perigoso? Não é o campo de batalha, mas é estar fora da vontade de Deus. Quando você está fora da vontade de Deus, então você está num campo perigoso. Naquele momento, pasmem, por incrível que pareça, o terraço da casa de Davi era mais perigoso que o campo de batalha. Porque foi lá que ele caiu. Foi lá que ele caiu. Simplesmente porque estava fora da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para ele naquele momento era estar onde? Na guerra. Era estar lá fora. Então deixa eu te falar uma coisa séria nessa noite. Nesses dias nós temos aprendido sobre isso. Nesses dias nossos pastores têm nos ensinado sobre isso. Sobre a importância de nós sabermos e termos esse entendimento e essa compreensão do tempo. Porque há tempo de ficar, mas há tempo de ir. E eu quero falar para você, nós como igreja estamos no tempo de ir, no tempo de sair, no tempo de abraçar as oportunidades. E eu vou te falar uma coisa, você sabe quem que vai desfrutar de grandes coisas nesses dias? São aqueles que saírem, são aqueles que tiverem uma visão espiritual para irem aonde a bênção de Deus está. Eu não quero ficar, eu quero ir aonde a bênção de Deus está. E, nesse contexto, eu gostaria, então, de ler um texto com você, que fala sobre isso. O Evangelho de Mateus, lá no capítulo 14, abra para mim, por favor, a partir do verso 22. Nós temos um momento importante aqui,
na vida dos discípulos de Jesus, mas principalmente na vida de um discípulo de Jesus, Pedro. E é sobre Pedro que eu quero falar nessa noite. Porque você sabe, presta atenção, Pedro, se você talvez já estudou um pouco sobre ele, ou se você já leu um pouco da Bíblia e viu um pouco sobre Pedro, você vai saber que Pedro provavelmente não era o camarada mais inteligente, não era o mais sabido, não estava talvez inserido ali entre os sábios e mestres, porque ele não estava. Na verdade, Pedro era um pescador. E acredite em mim, se ele era pescador, é porque ele não teve muitas oportunidades, chances, e provavelmente não teve muita habilidade ou capacidade para ser algo mais. Então a única coisa que restou para ele foi ser o quê? Pescador. E provavelmente, presta atenção, se Jesus não tivesse encontrado Pedro, ele teria morrido pescador, ele não teria vivido e experimentado todas as coisas que ele experimentou em Deus. Mas é interessante, quando você olha para a vida desse homem simples, você percebe e descobre que ele viveu e experimentou coisas grandes. A Bíblia fala de dois homens que andaram sobre as águas. Um é Jesus e o outro é quem? Pedro. A Bíblia fala que, lá no livro de Atos, que num contexto, esse homem simples, que não sabia nem falar direito, que foi rejeitado pela sociedade, que se Jesus não tivesse encontrado, não seria nada na vida. A Bíblia fala que num contexto, esse homem, que provavelmente não era tão sabido, tão inteligente, em uma única pregação, presta atenção, levou quase 3.000 pessoas ao arrependimento. Esse camarada viveu coisas grandes em Deus. E eu vou te falar, talvez alguém pergunte, mas o que levou Pedro a ser esse homem? Eu vou falar para você. Pedro era ousado. Pedro era alguém que tinha um espírito diferente. Pedro era alguém que, num contexto, talvez em que muitos tinham medo de arriscar, muitos tinham medo de falar, Pedro era aquele que falava, era aquele ousado, era aquele que ia, não era aquele que ficava. E você vai ver na palavra de Deus, muitos homens assim. Você vai ver que há momentos específicos ali, onde situações acabam definindo pessoas. Enquanto uns ficam, não têm fé e ousadia para desfrutar e experimentar de coisas grandes, outros se levantam em ousadia e falam, eu vou fazer, eu vou andar sobre as águas. Sabe, eu não vou permitir que as coisas me limitem. Porque infelizmente, acredite, o que o inimigo tenta e quer fazer conosco, e tem feito, infelizmente, é isso. É limitado as pessoas. Eu sei que talvez muitos começaram em 2021, talvez até com uma certa expectativa, de que coisas grandes viriam, mas de repente você se depara com informações, se depara com situações que vêm talvez desanimando você. Será que 2021, simplesmente pela virada da pandemia, vai acabar? De repente você se depara com a informação que não, que em alguns lugares está aumentando. E aí, a tendência de muitos é o quê? É perder a fé. A tendência de muitos é não acreditar mais. A tendência de muitos é achar, vai ser a mesma coisa. Mas eu quero falar para você, esse é o problema. O que o inimigo está tentando fazer e quer fazer é isso, é nos intimidar. Para que nós não alcancemos aquilo que Deus tem para nós. Porque você sempre vai ter duas palavras diante de você. Uma é a palavra de Deus, falando para você, esse é o tempo da oportunidade. A outra é a voz do inimigo, dizendo, não saia, não vá, não é a hora, não é o momento. E eu tenho que decidir quem eu vou ouvir. Eu tenho que decidir que voz eu vou ouvir nessa hora. Eu tenho que decidir isso na minha vida, porque é isso que vai definir se eu vou ou não alcançar aquilo que Deus tem para mim. E eu quero falar exatamente sobre um momento, talvez um dos momentos mais importantes na vida de Pedro, que foi o momento em que ele ousadamente andou sobre as águas. Você sabe, haviam 12 pessoas no barco, mas apenas uma
foi ousado bastante e teve fé o bastante para colocar o pé na água. E por isso, experimentou e desfrutou do que os outros não experimentaram. Desfrutou do que os outros não desfrutaram. Sabe por quê? Presta atenção. Porque naquele momento, Pedro viu a oportunidade de ver o impossível acontecer. A oportunidade de ver o impossível. Mateus capítulo 22, verso 14, diz assim a Bíblia: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Neste momento, os discípulos já haviam ido. Entretanto, presta atenção, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê? Contrário, presta atenção. A Bíblia fala que o vento era contrário. É assim que funciona. Começamos o ano 2021, tempo de oportunidade, o Senhor nos deu uma palavra, nós vamos, nós saímos, nós somos os discípulos, estamos no barco, mas de repente, o vento é contrário. O vento não é favorável. As notícias não são favoráveis. As vozes são discordantes. E nesse momento nós precisamos de definir em quem nós cremos. É nesse momento que nós temos que definir quem nós vamos ouvir. Sabe, meu irmão, eu quero desafiar você nessa noite a deixar o seu coração ser incendiado, a deixar o seu coração ser inflamado por fé, para você não sair daqui, sabe, e diante da primeira notícia contrária, você já ficar cabisbaixo, achando que não vai dar certo. É impressionante como o diabo funciona e faz desse jeito. Todas as vezes que Deus nos dá uma palavra, todas as vezes que algo acontece, já percebeu? Lá vem o inimigo com algo discordante, é o vento contrário. Nós temos que ter fé para ir contra aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo dito. Porque a igreja é exatamente isso. Sabe o que é a igreja? A igreja sempre andou e vai andar na contramão do que está sendo dito, do que está sendo falado. Nós não somos pelo que nós estamos vendo, nós somos por aquilo que cremos, e nós cremos na palavra que o Senhor nos falou. Se o Senhor falou que nós vamos, nós vamos. Nós temos que sair daqui decididos até essa fé. O que Deus falou para você no começo do ano? Quais foram as palavras que Deus colocou no seu coração? Esquece a circunstância, esquece o vento contrário, se apegue ao que Deus falou. Mas a Bíblia fala, então, nesse momento, olha o que acontece, verso 25, presta atenção. Na quarta vigília da noite, a hora mais escura, foi Jesus ter com eles, andando por sobre as águas. Você sabe, isso é uma coisa interessante. Porque eles já estavam indo, o Senhor tinha dado uma palavra, o vento era contrário, provavelmente naquele momento eles estavam com medo da circunstância, da situação, com medo do que viria diante deles, com medo, porque você sabe, às vezes o inimigo vem para gerar esse medo do que tem do outro lado, medo do que vai acontecer, medo do amanhã. E acredite, tudo isso que aconteceu, infelizmente, acaba gerando esse ambiente de medo, de incerteza, de insegurança. Mas quem sabe, essa não é a grande oportunidade, presta atenção no que eu vou te falar, que isso é da parte de Deus. Quem sabe, esse ambiente de insegurança, de medo, de incerteza e de tantas coisas que essa pandemia, infelizmente, acabou gerando, não é a grande oportunidade que Deus está nos dando de andar no sobrenatural. Que Deus está dando para mim e para você, de andarmos acima daquilo que vem para nos impor medo. Porque na quarta vigília da noite, na hora mais escura, provavelmente a hora que eles mais estavam com medo, a Bíblia fala que Jesus foi andando
sobre aquilo que lhes dava medo. Jesus andou sobre as águas. Jesus andou sobre as águas. E é interessante, porque olha o que acontece. Os discípulos então viram andando sobre as águas. E naquele momento ficaram aterrados. E exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. A Bíblia fala que eles estavam tomados de medo. E você sabe, aqui eu quero começar a falar sobre Pedro. E mostrar para você o que levou Pedro a andar sobre as águas. E a primeira coisa é que Pedro não teve medo. Os discípulos gritaram. Os 11 que estavam lá ficaram com medo. Mas naquele momento, um homem sozinho se levantou, cheio de coragem. Ele não deu ouvido aos que estavam com medo. O pastor Aloysio pregou há um tempo atrás, algumas semanas atrás também, uma palavra poderosa. Nós estamos vindo de um contexto de palavras poderosas. Eu não sei quantos ouviram, quando ele falou exatamente sobre isso. Sobre a importância de nós definirmos aqueles que vão estar do nosso lado. Porque é muito importante você definir, presta atenção, quem fala na sua vida. Quem são as vozes que você vai ouvir? Porque é interessante, são muitos mais os que se levantam, às vezes para criticar, para gerar medo, para dizer que não é possível, do que os que nos encorajam a ir, do que os que nos encorajam a tomar decisões importantes. São muitos aqueles que se levantam, não, isso não vai dar certo. São muitos que ficam com medo. Foi o que aconteceu aqui, meu irmão. A Bíblia fala que naquele momento eles gritaram com medo. O ambiente era um ambiente aterrorizante. Era um ambiente de caos. E aquela era a oportunidade perfeita que Deus estava dando para Pedro andar no sobrenatural. Porque Pedro não deu ouvido ao que estavam dizendo. Você sabe, é interessante, lá em Números, no capítulo 13, abre para mim, por favor, Números 13, verso 1. Tem um contexto muito parecido com esse aqui. A Bíblia fala, Números 13, 1. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar. Em algumas versões está escrito o seguinte, que eu dou, que eu entrego. Você sabe, é interessante, aqui é o momento exato onde o povo que havia saído do Egito, onde Deus havia dado promessa e falado, vocês vão sair do Egito e vocês vão entrar em Canaã. Aquela é a promessa de Deus. Canaã era a palavra de Deus para aquele povo. E a Bíblia fala que eles estavam diante de Canaã. Deus então pede para que eles enviem espias para espiarem a terra. Olha o que ele fala. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. E a Bíblia fala que Moisés fez exatamente o que Deus havia falado. Mas olha o que diz, vai lá agora para o verso 25, versículo 25. Eles foram, ficaram 40 dias lá, e ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. E olha que coisa interessante, caminharam, vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, do deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhe conta a eles, e a toda a congregação, e mostraram o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, realmente é uma terra que mana leite e mel, e esse é o fruto dela. Olha que coisa interessante, eles foram, e tudo que Deus havia falado que a terra era. Porque Deus não é homem para mentir, o que Ele diz é. Eles só esqueceram de uma coisa, Deus falou, a terra é assim, e ela é de vocês. Mas infelizmente essa outra parte eles esqueceram. Eles viram que a terra era, mas eles não experimentaram do que a terra tinha e podia dar para eles. E você sabe, é interessante, quando você olha para esse contexto, aí eles falam, primeiro eles falam, a terra é boa,
Mas olha o que diz o verso 28. O povo, porém, você sabe, tem umas palavrinhas que elas são terríveis. Porém, já viu? Porém. É muito bom. Porém, a promessa de Deus. Porém, deixa eu falar uma coisa para você, esquece esse porém. Foca naquilo que Deus falou. Foca naquilo que Ele disse. Deus disse que você vai casar? Disse ou não? Ele disse, porém, esquece esse porém. Esquece essas palavras, sabe? Esquece isso. Outra palavra terrível. Não sei o quê, mas, esquece esse mas. Concentre nas primeiras palavras, concentre no que Deus disse. Se Deus disse, não tem porém. Se Deus disse, não tem mas. Se Deus disse, pronto, acabou, ponto final. É isso. Se Deus falou que 2021 você vai casar, meu irmão, você vai casar em nome de Jesus, acabou, porém não tem nada. Sabe, se Ele diz que você vai prosperar, você vai prosperar. Se Ele diz que você vai multiplicar, você vai multiplicar. Esquece o restante. Foca naquilo que Ele disse. Mas infelizmente eles vieram com esse porém, o povo que habita, papapá, isso não tem nada a ver. Você sabe, mas é interessante que nessa hora, vai lá para o verso 30, um Pedro se levantou. Um Pedro se levantou. Tem momento que Pedro tem que se levantar. Eu quero ser Pedro nessa história. Eu quero ser aquele que se levanta em fé. Eu não quero fazer parte daqueles que vêm com porém, com mais, com no entanto, com isso, com aquilo outro. Não! Que enxerga a dificuldade, eu quero ser isso aqui. Olha o que diz a Bíblia, verso 30. Então Caleb fez o quê? Fez calar o povo, que estava falando coisas contrárias. E falou, não, eia, subamos e possuamos a terra. Sabe por quê? Porque certamente prevaleceremos contra aquele povo. Foca no certamente. Nós temos que parar de dizer não para aquilo que Deus já disse sim. Sabe, o apóstolo Paulo fala isso aos coríntios, que em todas as tuas promessas nós temos o sim. Isso significa que diante das promessas de Deus não existe não. Ele diz em todas as suas promessas nós temos o sim. Quais são as promessas de Deus? São muitas. A promessa de prosperidade, a promessa de vida abundante, a promessa de multiplicação, a promessa de casamento, a promessa de tantas coisas, a promessa de saúde. Sabe, há tantas promessas, a promessa de que você e sua casa vão servir ao Senhor. Há promessas assim na Bíblia. Meu irmão, se há promessas de Deus, então foca nelas. Porque a Bíblia fala que em todas você tem o sim de Deus. E eu quero gerar fé no seu coração nessa noite para sair daqui com fé. Você vai sair daqui enfesado, fala para o seu irmão. Você vai sair daqui enfesado. Mas não é de raiva não. É de fé, amém? Cheio de fé para crer no sobrenatural. Para crer naquilo que Deus vai fazer. A Bíblia então, volta lá por favor para Mateus capítulo 14. Que Mateus 14, 22, desce um pouco. Desce. E a Bíblia fala, e os discípulos ao verem andando sobre as águas ficaram aterrados, e é um fantasma, e tomados de medo gritaram, presta atenção, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Sabe por quê? Porque os discípulos tiveram medo. Há pessoas que são inseguras quanto às promessas de Deus. Há pessoas que têm medo. Deus fala, eu estou te dando, é seu, mas você não vai receber porque você tem medo. Tem medo do que Deus tem para você.
Deixa eu falar para você nessa noite. Você sabe, infelizmente, há muitos que vêm de uma mentalidade muito errada. Você sabe, isso é um problema sério. Porque nós agimos conforme aquilo que cremos. Nós agimos conforme a nossa fé. Infelizmente, há muitos que têm uma fé, um conceito muito errado de Deus. É aquele conceito de um Deus que é mau, que castiga, que tem o pior, que tem coisas terríveis. Já viu? Aquelas pessoas que quando a coisa começa a ficar boa, o que ela fala? Ei, já vem trem ruim, certeza. Não pode ser bom desse jeito. Não pode ser. São pessoas que têm medo. Medo de receberem de Deus. Medo de experimentarem coisas grandes em Deus. Medo de serem abençoadas por Deus. Naquele momento, Jesus chegou e falou: vocês estão com medo? Sou eu. Por que vocês estão com medo de mim? Por que você está com medo de Deus? Eu tenho o melhor para você. Eu tenho pensamentos bons a seu respeito. E pasme, é para dar o fim que você deseja. Nem é o que ele queria necessariamente, é o fim que você quer. Os pensamentos são bons. Sabe? Ele não vai dar uma pedra se você pedir um pão. Tem gente que fala isso, né? Opa, não pede paciência para Deus não. Porque Ele vai testar sua paciência. É horrível. Você vive uma vida aterrorizada, sempre achando que vai vir o pior, porque Deus quer te dar o pior. Deus não quer te dar isso. Sabe por quê? Porque Ele é bom. E Ele é Pai. E a Bíblia fala que o Pai dá boas dádivas aos seus filhos. Se nós que somos homens, damos boas coisas para os nossos filhos, sabe? Eu tenho 2 filhos, maravilhosos. Estão numa idade abençoada. Um tem 5 e a outra tem 2 anos. Abençoado, sabe aquela idade? E tem hora que eu fico nervoso. Tem hora que, Mas você sabe, você acha que eu fico pensando em coisas ruins para eles? Por mais raiva que às vezes eles me passam, eu sempre tenho pensamentos bons para eles. Eu não consigo sair e ver uma coisa que eles querem, e eles me pedem, e eu quero dar, e eu faço de tudo para dar. Sabe por quê? Porque eu acho maravilhoso quando eu vejo meu filho ou minha filha pegando um brinquedo que eles queriam, algo que eles estavam querendo tanto, e eu tenho a oportunidade de dar, eu me sinto tão pai naquele momento. E eu fico tão feliz com a felicidade deles. E eu sou mau, diz a Bíblia. Quanto mais Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Deus vai te dar aquilo que você tem pedido, desejado, clamado. Sabe por quê? Porque Ele é seu Pai e Ele se alegra em poder te abençoar. Ele se alegra em poder te ver feliz. Essa que é a verdade. Precisamos de focar na promessa, na verdade, naquilo que Ele tem falado, porque Ele tem pensamentos bons para nós. Amém, meus irmãos? Precisamos de viver isso. Jesus disse: sou eu, não tem mais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Esse é o segundo princípio poderoso, presta atenção. Você sabe, primeira coisa, não tenha medo. Não tenha medo. Joga fora o medo. Mas você sabe, a segunda coisa, o segundo princípio que nós vemos aqui, é que Pedro não agiu na força do braço. Pedro andou sobre as águas, mas ele andou debaixo de quê? Debaixo de uma palavra. Preste atenção no que eu vou te falar nessa noite, meu irmão, que você é poderoso. Você quer viver coisas grandes em Deus? Você quer experimentar de coisas grandes? Viva e faça e ande de acordo com aquilo que o Senhor tem falado, dito. Vá quando você tem uma palavra. Mas é tão poderoso quando nós temos uma palavra. Porque quando nós temos uma palavra, acabou. É nela que nós andamos. É ela que nos sustenta. Eu vou falar para você, não existe nada mais sólido, não existe nada mais confiável e nada mais consistente
do que a palavra que Deus te disse. Quer confiar? Confie na palavra. Esquece todo o resto. Confie na palavra. É ela que te sustenta. Sabe por que Pedro foi? Porque ele tinha uma palavra. Pedro virou e falou: Senhor, se és tu, manda eu ir. E eu vou. Se és tu, me dá uma palavra, porque eu vou andar em cima dela. Se és tu, fala comigo. Deixa eu falar para você. Precisamos de aprender a andar de acordo com a palavra que Deus tem nos falado. Que Deus tem nos dito. E isso é viver uma vida no Espírito. Porque quem vive no Espírito é aquele que anda na palavra. É aquele que se sustenta na palavra. Você sabe? Há duas formas de nós errarmos em relação a isso. Uma é a desobediência. O que é a desobediência? É quando o Senhor nos dá uma palavra e nós não fazemos, de acordo com a palavra. Deus fala, vai e você fica. Foi o que aconteceu com Davi. Lembra? Eu comecei a palavra falando disso. Era hora de ir, Davi fez o quê? Ficou. Mas há uma segunda forma de errar também, que é a presunção. É quando Deus não fala e eu vou. E aí, pastor, como é que nós fazemos? Fique na palavra. Esteja no centro da vontade de Deus. Age de acordo com a paz que Deus tem colocado no seu coração. Entende o que eu estou falando? Então, infelizmente, muitos erram quando vão também. Por quê? Porque foram quando não era para ir. Porque, deixa eu te falar uma coisa. Isso é um outro erro que muitos cometem. É que acham que, às vezes, você tem que entrar por toda porta que abre. Cuidado. Porque é muito importante você ter aquela paz no seu interior. Aquela certeza e aquela convicção de que Deus está nisso. Entende o que eu estou falando? E a certeza e a convicção é a base que você tem para ir. Quando Deus fala para você ir. A Bíblia fala sobre dois homens, interessante, que andaram na carne. Um deles foi Abraão. Os irmãos sabem, Abraão era um homem de Deus, sim ou não? Mas ele errou. Deus chegou nele, não vou dar tempo de nós lermos o texto, está lá em Gênesis capítulo 15. Deus chegou nele e falou: Abraão, eu vou te dar uma descendência. Eu vou te dar filhos. Sua posteridade vai ser grande. Abraão creu. Mas ele creu e não esperou. Ele achou que ele tinha que dar uma mãozinha para Deus. E diante de uma palavra da sua esposa, ele acabou tendo um filho com a serva dele, Agar, os irmãos sabem da história, e acabou gerando um fruto da carne. Isso é a presunção. Isso é você achar que Deus está em algo que Deus... Sabe, muito cuidado com isso. Porque isso é agir pela carne. Por isso nós temos que ter sempre andarmos de acordo com aquilo que o Senhor tem gerado no nosso coração. E temos que também, irmãos, presta atenção, ter fé para esperar. Muitos erram porque não sabem esperar o tempo de Deus. Porque há tempo para tudo. Entende? Então eu tenho que ter aquela percepção do tempo e aquela convicção de que Deus está nisso e vai fazer através de mim. O segundo exemplo é o exemplo de Saul. Não sei quantos conhecem a história de Saul, foi o primeiro rei de Israel. Deus chega em Saul, está lá em 1 Samuel capítulo 15, a história também. Deus chega em Saul e fala: Saul, eu quero que você vá lá até o rei Agag, destrua o rei Agag, tudo que ele tem, papapá. Essa era a ordem de Deus. Mas infelizmente, Saul no meio do caminho decide fazer do jeito dele. E aí ele faz tudo, ele faz um pouco do que Deus falou, mas ele acrescenta algumas coisas. A Bíblia fala que ele não mata Agag, era para matar, e poupa o melhor do gado. Deus então fala, Deus então pede para que Samuel vá até ele e diga, e repreenda ele pelo que ele fez, que estava errado. E aí ele usa uma desculpa maravilhosa. Eu poupei
porque eu queria sacrificar ao Senhor, eu queria dar para o Senhor. Mas quem disse que Deus pediu isso? Deus não havia pedido. Às vezes nós achamos que só porque eu quero dar, ou só porque eu quero fazer, é de Deus. Não. Deixa eu falar para você, precisamos de andar de acordo com aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, de acordo com a palavra dele. Sabe por que Pedro foi? Porque ele tinha uma palavra de Deus. Sabe por que esse é o ano da oportunidade? Porque nós temos uma palavra de Deus. Sabe por que eu creio que esse será o ano em que nós vamos crescer, avançar, romper, e que oportunidades se abrirão na nossa vida? Porque nós temos uma palavra de Deus, e é nessa palavra que nós caminhamos. Quantos creem nisso? Já estou indo para o fim. Primeiro, não tenha medo. Segundo, não tente na sua força. Terceira coisa, não fique no barco. Como eu disse, a Bíblia fala então que Pedro foi. Vamos continuar lendo a história. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro foi. Pedro não ficou. Pedro decidiu andar. Pedro decidiu ir. Mesmo quando o vento era contrário, mesmo quando estava cheio de gente gritando: não vá, não faça, você está doido, você está louco. Mesmo diante disso tudo, ele foi. Ele fez o que os outros não fizeram. Teve a ousadia que os outros não tiveram. E experimentou do que os outros não experimentaram. Você sabe? No ano passado nós vivemos isso. Os irmãos sabem, nós encerramos o ano com um grande encontro poderoso. Sei quantos participaram desses encontros que nós fizemos. Com um grande batismo, poderoso também. No momento em que ninguém estava querendo fazer nada. No momento em que as vozes que nós ouvimos eram pessoas gritando: não faça, não vá, não saia. Nós fizemos o que os outros não fizeram. Experimentamos do que outros não experimentaram. Entende? Porque nós decidimos sair do barco. Deixa eu falar uma coisa para você. Você quer viver o sobrenatural? Saia do barco. Saia do barco. O barco pode ser tanta coisa. O barco às vezes é aquela prisão. O barco, ele está tumultuado, cheio de pessoas gritando. O barco é o lugar do medo. Talvez muitos tenham medo de ir. Talvez muitos tenham medo de colocar o pé na água, mas eu quero falar para você nessa noite. Presta atenção no que eu vou te falar. O medo não está quando você coloca o pé na água. Pasme, mas o pé na água é o lugar de maior segurança. Sabe onde está o medo? Dentro do barco. Você quer vencer o medo? Quer vencer o medo? Saia do barco. E você vai perceber o que eu estou te falando. Que o lugar que estava gerando medo em você, por incrível que pareça, era o lugar que parecia mais seguro. Era o barco. Quando Pedro saiu, quando Pedro foi, ele viveu e experimentou do sobrenatural. Então saia do barco. Pessoal do louvor, pode vir aqui, por favor. Você sabe, o grande problema do medo é que o que o medo quer fazer com você é te paralisar, é te parar. Essa é a maior estratégia do diabo. Sabe qual que é a maior estratégia do diabo para nos parar? É gerar medo, insegurança. Ele disse: vem, e Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Presta atenção, verso 30.
Pedro andou sobre as águas, sim ou não? Mas nesse momento, Pedro cometeu um vacilo. Ele foi. Mas no verso 30, olha o que diz a Bíblia. Reparando, porém, na força do vento. Ele teve medo. Existe uma outra versão, achei interessante, que fala o seguinte: mas sentindo, presta atenção, mas sentindo o vento, teve medo. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Você sabe, se nós queremos andar em fé, existe uma coisa que nós vamos ter que aprender a superar. Sabe qual que é o problema de muitos? Achei interessante porque a Bíblia fala, mas sentindo a força do vento. Sabe o que é sentir? É eu andar pelos sentimentos, pelas sensações. Nós temos que ter muito cuidado para não sermos daqueles que andam ou vivem pelo que sentem. Não ande, não viva por o que você está sentindo. Ande pela fé. E a fé, ela não é um sentimento. Sabia? Não é sentir. Você não sente fé. Você tem fé. E esse é o problema de muitos irmãos, é que eles vivem por aquilo que eles sentem. Sempre voltados para aquilo que estão sentindo. Já viu? Gente assim? Ah, mas eu estou sentindo não sei o que, não sei o que. Não sinta. Creia. Porque a fé é o princípio da vida cristã. E sentimentos não são dignos de confiança. Não confie neles. Ande por aquilo que você crê. O erro foi porque sentiram. Sentiram. A Bíblia fala que ele sentiu a força do vento. E é nesse momento que você é desafiado a esquecer o que você está sentindo. A não andar pelo que você está sentindo, mas a crer naquilo que Deus está falando com você. Quem está entendendo o que eu estou falando? A Bíblia fala, mas sentindo o vento forte, teve medo. Esse foi o erro, sentiu. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, me salva. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que você duvida? E quando subiram para o barco, o vento se acalmou. Você sabe? O erro de Pedro, naquele momento, foi ter olhado para as circunstâncias e andado por aquilo que ele estava sentindo, e não por aquilo que ele estava crendo, e não pela palavra que Deus havia falado para ele. Essa é uma noite que o Senhor tem falado comigo, e Ele está falando com alguns aqui, que há muito dele esse ano para você. Este é o ano da oportunidade na sua vida, meu irmão. Você sabe, o inimigo está falando que não, as circunstâncias estão falando que não, o diabo está falando que não, há pessoas na sua volta dizendo não, mas você sabe que no fundo, lá dentro do seu coração, existe uma voz dizendo sim. Existe uma certeza e uma convicção de Deus falando com você. É isso que eu tenho para você. Saia do barco e ande sobre as águas. Saia do barco
e ande sobre as águas. Viva o sobrenatural. Oh, meu irmão, eu creio nisso. Sabe, queria que nessa hora você fechasse seus olhos aonde você está. Oh, xerebarabarabarabarabarabarabaxê. Feche os seus olhos aonde você está. O Senhor vai falar com alguns aqui nessa noite. É tempo de viver o sobrenatural. É tempo de viver o sobrenatural, meu irmão. O Senhor está restaurando promessas aqui. O Senhor está tirando o medo, a insegurança, a incerteza. E Ele está desafiando você, meu irmão, a se erguer em fé nesses dias, a se levantar em fé, crendo em nada, duvidando de que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, e de que em todas as promessas Ele te dá o sim, independente do que está sendo falado, das circunstâncias, do que estão dizendo. O Senhor me manda nessa noite dizer: sim, creia, 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 que você vai viver o sobrenatural. Oh, o Senhor vai colocar no seu coração nessa hora promessas. Ele está restaurando promessas, sonhos, palavras que pareciam impossíveis, e Ele está dizendo para você: saia do barco, saia do barco, saia do barco, saia do barco e ande sobre as águas. Oh, xerebarabarabarabalabás. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora, meu irmão, em fé, em nada duvidando. Oh, xerebarabarabarabalabás. Oh, o Espírito de Deus está aqui nessa noite, e Ele está gerando fé no seu coração. Fé, fé, fé. Eu gostaria de orar por você nessa noite, meu irmão. Se você quer sair daqui nessa noite com uma porção de fé, para viver o sobrenatural de Deus, para experimentar daquilo que o Senhor tem para você em 2021, para andar sobre as águas. Se você quer sair daqui vivendo, desfrutando disso nessa noite, eu queria que você erguesse suas mãos bem alto. Oh, xacarabarabás, surianderebarabalabás. O Senhor vai encher o seu coração de fé, e o espírito de ousadia descerá sobre você nessa noite. Você sairá daqui cheio de ousadia, cheio de ousadia. Ergue as suas mãos bem alto, meu irmão. Receba fé nessa noite. Receba fé onde você está. Oh, canamá, surie, babababá. Receba, 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 receba. Receba o espírito de ousadia, espírito de ousadia para viver o sobrenatural. Fé, 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 fé. O Senhor está gerando fé no seu coração. O Senhor vai começar a gerar fé no seu coração. Ele vai restaurar sonhos. Ele está dando visões para que você desfrute e experimente o sobrenatural de Deus. Oh, eu queria que nessa hora você começasse a profetizar. Você vai começar a falar tudo aquilo que você vai ver nesse ano. Abra sua boca e diga. Abra sua boca e diga: seja ousado, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Fale. Se é um casamento que você quer, fale bem alto, fale bem alto.
Se você está orando para prosperar, se você quer ver a sua célula multiplicando, não importa o quão distante esteja, não importa o que as circunstâncias estão falando, diga, 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 diga: eu verei o sobrenatural, eu vou andar sobre as águas, eu verei a mudança na minha casa, eu verei o sobrenatural de Deus, eu verei minha família toda convertida, eu verei multiplicações, eu verei prosperidade, eu verei as promessas que o Senhor tem para mim, eu verei. Este é o ano em que o Senhor vai me dar. Sim, 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 sim. Oh, aleluia, meu irmão. Eu sinto fé no meu coração nessa noite. Fé, fé, fé no meu coração. Você verá o sobrenatural, você vai andar sobre as águas, o impossível vai acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua vida profissional. Você vai prosperar, você vai casar, a sua casa, a sua família irá se converter, você desfrutará, experimentará da abundante chuva em todas as áreas da sua vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, meu irmão, aleluia. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus nessa noite. Aleluia, glória a Deus, aleluia.